O Exército Brasileiro tem novo comando. O ministro da Defesa anunciou a troca do comando do Exército, que estava a cargo do general Júlio César de Arruda desde dezembro. Quem assume agora é o general Tomás Ribeiro Paiva. A decisão pela troca foi anunciada no sábado. No lugar do general Arruda, entra o general Tomás Ribeiro Paiva. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste. Ele está no Exército desde 1975 e já atuou em missões importantes, como a do Haiti e também na pacificação do Complexo do Alemão. Na semana passada, o general disse em um evento que o resultado das urnas deve ser respeitado. O anúncio oficial da troca de comando foi feito pelo ministro da Defesa, depois de uma reunião com o presidente Lula. As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade, em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. A força agradece a seus bravos soldados da ativa e veteranos pelos sacrifícios e pelos desafios ultrapassados. Prossigamos confiantes no futuro glorioso reservado ao Brasil. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões da nossa soberania. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de março de 2024, são 11 horas da manhã. Bom, o Bolsonaro planejou um golpe à moda antiga, um golpe com fechamento de Congresso, com prisões, nada que lembre o golpe do tipo que tirou Dilma Rousseff do poder, que foi um golpe parlamentar com uma grande capa de legalidade que na verdade não passava de uma capa. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curte e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Ex-comandantes do Exército e Aeronáutica confirmaram o complô e mostraram aquele golpe tradicional que o Bolsonaro queria implantar para reviver o que ele sempre diz que foi um período áureo da história brasileira, que foi o período da ditadura militar. Um período onde se roubava à vontade, o governo militar roubava à vontade, ninguém podia falar nada, senão sumia, era preso e até morto, e que você não podia escolher seus governantes, você não podia escolher presidente, governadores e prefeitos de capitais. E ainda por cima os militares colocavam uma parte do Congresso Nacional escolhida por eles, sem voto de ninguém. Eram os senadores biônicos. Porém, tudo o que aconteceu no Brasil operou e está operando uma mudança muito grande nas Forças Armadas, e o que está sendo feito agora, se tivesse sido feito há 60 anos, na verdade 60 anos não, porque foi quando começou a ditadura, mas se tivesse sido feito a partir de 1990, quando sucedeu o primeiro governo civil após a ditadura militar, que é algo que já completa 34 anos, não é? Se isso fosse feito lá a partir de 1990, no governo Collor, já no primeiro ano do governo Collor começasse esse processo, hoje não teria acontecido. O Ministério da Defesa e o Alto Comando Militar agora avaliam que as revelações dos ex-comandantes preservaram a imagem das Forças Armadas na trama golpista e querem mais. Eles querem limpar a imagem das Forças Armadas, e isso interessa a todos nós.
Neste domingo, o portal UOL publica uma reportagem que mostra que os militares entenderam o que é que está acontecendo. Foi um erro o governo com tantos militares, diz o presidente do Superior Tribunal Militar. Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do STM, afirmou ontem que foi um erro ter um governo com tantos militares em referência ao mandato de Bolsonaro. Parente Camelo deu a declaração ao ser questionado se teria sido um erro a presença de tantos militares do governo. Acho que foi um erro, não podemos ter um governo com tantos militares. Ele segue, nós militares temos que estar subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser civil. Nós temos a nossa própria competência, como prevê a Constituição, a garantia dos poderes constituídos e da lei e da ordem. Para isso que temos que nos preparar e não nos misturar com a política. O presidente do STM afirmou ainda que os militares devem trabalhar dentro das próprias competências. Ele citou a decisão do Alexandre de Moraes de trazer para o STF os militares golpistas. Ele diz, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão e fundamentou de maneira brilhante que o crime era da justiça comum. Estamos ao lado do STF, não estamos contra. E isso significa, você sabe o quê? Que todos aqueles ataques do bolsonarismo ao STF, eles estão caindo no vazio, porque os militares estão pulando fora do golpismo e isso é um fato histórico que todos devemos comemorar. Para quem não tinha entendido por que é que o Lula não quer encrenca com os militares agora, e fez o seguinte, o Lula tomou uma decisão salomônica própria de alguém que usa o cérebro e não o fígado para governar. O Lula disse o seguinte, não vai ter comemoração nos quartéis, nem comemoração no governo, fora dos quartéis. Vai ter comemoração, haverá eventos sobre o golpe militar de 1964 da esquerda e da direita. A direita vão ser os generais da reserva, aqueles generais de pijama aposentados dos clubes militares. Os clubes militares espalhados pelo país são agremiações privadas e elas reúnem militares aposentados, não é? Militares da reserva. Esses vão comemorar o golpe de 64 porque ninguém pode impedi-los, né? Se você quiser comemorar um terremoto, você pode comemorar um terremoto, o problema é seu, contanto que você não faça mal para ninguém. E no caso da esquerda, haverá montes de eventos da esquerda repudiando o golpe militar de 1964, ninguém vai esquecer de nada. Mas o presidente Lula simplesmente decidiu que o governo não vai atiçar a coisa, não vai criar essa polêmica, os militares também não vão criar polêmica, os da ativa, que são os que interessam, e deve-se deixar que o processo de depuração e de conscientização das Forças Armadas de que um país não pode viver sob a tutela do militarismo, que militares têm que defender a democracia e não acabar com ela, eles estão entendendo isso agora e isso é um passo de gigante e eles estão inclusive pedindo agora que o Bolsonaro seja sim julgado, ele e a quadrilha dele, que está todinha mapeada. E esse é o último assunto desta edição. Veja só que boa notícia para você começar e continuar o seu domingo. A investigação da Polícia Federal expõe a divisão de forças no entorno de Bolsonaro sobre o golpismo. A Polícia Federal aponta para o cabo de guerra entre a ala que resistia às investidas antidemocráticas e o grupo de assessores e militares que incentivava e discutia a trama golpista. Isso equivale a dizer o seguinte, meu amigo, minha amiga, está mapeada a quadrilha bolsonarista que vai ser condenada por tentativa de implantar uma ditadura militar no Brasil. Então você tem aqui aqueles que vão se ver com a justiça.
que são o Braga Neto, o general Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante, o ministro da Defesa naquele momento, e o Mauro Cid. Esses são, e o Almir Garnier também, comandante da Marinha. Então, Mauro Cid, tem o Anderson Torres também, não é? O Almir Garnier e também o Braga Neto, o Heleno, não é? Todos esses vão ser indiciados, vão responder por seus crimes e Bolsonaro à frente de todos eles. Então aí os militares estão apoiando o STF, as investigações e a punição desse sujeito que só não foi expulso do exército, porque na época as tropas o apoiavam de forma consistente. Por quê? Porque ele pregava aumento de salário para as tropas e queria explodir uma adutora de água lá no Rio de Janeiro para intimidar o comando das Forças Armadas a dar o aumento para as tropas. E é assim que o Bolsonaro age, na base da intimidação, que é o que ele está fazendo agora, conforme a edição do Primeiras Notícias desse domingo, está tentando emparedar o STF, assim como ele tentou fazer com os militares. Mas agora chegou a hora de ele pagar pelos seus crimes. Os de ontem, os de hoje e os do que ele não cometerá amanhã. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. Bom domingo.